Vamos iniciar, então. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Na nossa live de hoje, temos um convidado ilustre, amado por todos da filosofia, nosso professor Dr. Olavo Calabria. Ele tem formação em física pela Unicamp e filosofia. E hoje ele vai falar um pouquinho para nós, né, sobre a relação entre a física e a filosofia. Professor Dr. Olavo Calabria, muito obrigada por você ter aceito o convite. Nós do PET Paideia estamos felizes com a sua presença e com o conhecimento que você tem para compartilhar conosco. Então, agradecemos muito a minha, estamos felizes com a sua... E fique à vontade. Passo a palavra agora para você. Sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo, não é? Beleza. Sim. Então, eu queria inicialmente, além de agradecer o convite, que muito me alegra e honra, gostaria de parabenizar a excelente iniciativa que os petianos da Paideia têm e agradecer ao convite gentil que me fizeram. Eu vou apresentar aqui, evidentemente, alguns pontos, sem esgotar a questão, que é muito ampla. Eu tentei fazer uma apresentação em que os aspectos mais essenciais pudessem estar discutidos, mas, evidentemente, vários deles, como vocês verão, não são de meu domínio, mas, mesmo assim, acredito que poderá ser valioso para lançar luz em um ou outro aspecto da relação entre a física e a filosofia, cujo tema, também parabenizo, acho que é muito oportuno. Eu fiz, então, uma apresentação aqui com alguns slides para, acredito, facilitar tanto a minha exposição quanto a compreensão. E também eu vou tentar não gastar muito tempo, porque eu gostaria muito de ter o retorno de vocês que estão acompanhando. Então, eu vou começar a apresentação do slide. E gostaria de falar que eu tenho planejei uma estratégia de abordagem dessa relação entre a física e a filosofia, iniciando por uma tentativa de descrição do que é a física, do que é a filosofia, para fazer uma comparação e ver a relação entre elas, baseado em 3 aspectos que eu acredito são basilares e fundamentais para essa abordagem, né? Estou com uma dificuldade aqui agora de abrir o slide, que deu certo aquela hora, mas agora vai. Pronto. Vocês estão vendo aí? Beleza. Bom, eu vou começar com uma definição da física, que está presente no Wikipedia, porque aqui eu encontrei os 3 aspectos que eu quero destacar. Primeiro, que a física, ou physiké, no grego, é definida como a ciência que estuda a natureza e os seus fenômenos. A natureza, o physis, o cosmos, então, tem seus entes, seus objetos materiais, e este é o tema, o objetivo da investigação da física. Outra coisa que aqui também aparece nessa definição é a questão do método científico. Então, a metodologia também vai nos ajudar a entender a diferença entre a física e a filosofia, primeiro, para depois tentar entender a relação entre os dois, entre as duas
E o terceiro aspecto é o aspecto da história. Como é que cada uma dessas investigações se desenvolveu historicamente. No Dicionário de Filosofia do Albaniano, tem também uma indicação de vários desses aspectos. O objeto, que é a natureza, né, o objeto da física é a natureza, e fala também da física de Aristóteles, como filosofia segunda, né, a filosofia primeira é a metafísica, que é o ser em geral, né, enquanto ser, e daí os entes que são mais em maneiras particulares, por exemplo, os entes da natureza, os entes da physis. E aí fala de 3 tipos históricos da física, né? Ela como teoria do movimento, que aí está em Aristóteles, como teoria de uma ordem necessária, que também não é só dela a ordem necessária, tem outros temas que também compartilham disso, e a previsão do observável. Essa questão da previsão também é uma questão interessante na metodologia científica da física, que eu vou explicar, que é um desenvolvimento da modernidade, mais recente. Aqui eu achei interessante, no final dessa definição, quando o Albaniano diz que a física, quando nasceu, né, com Aristóteles, a física era uma teoria do movimento. Eu vou tentar discordar um pouco disso para ampliar um pouquinho o sentido que eu gostaria de dar para a física, retomando aos pré-socráticos, né? Então, se a gente define aqui a física como uma ciência que, primeiro, investiga os objetos e fenômenos da natureza, e ela está condicionada historicamente e também por regras metodológicas, a gente poderia dizer, seguindo o Albaniano, o dicionário, que a física ela nasceu como disciplina em Aristóteles, mas antes dela ser uma disciplina filosófica, isso acontece com Aristóteles, ela já existia e já era tratada, e pode-se até considerar como física mesmo, com os pré-socráticos, que eram cosmólogos e procuravam o princípio constitutivo, ou arqué, das coisas ou objetos naturais. Então, a principal atenção dos pré-socráticos, e esse é o início da filosofia, a filosofia começa com uma investigação eminentemente fisicista, eminentemente natural, buscando essa arqué. E era considerado já uma ciência. E aqui tem um aspecto bastante importante, porque aqui ciência também é um termo tratado de maneira um pouco mais ampla, né? A filosofia era considerada uma ciência no sentido de um saber elaborado, ou episteme, né, para se contrapor ao conhecimento vulgar, ao conhecimento não bem elaborado, o conhecimento mundano, que era chamado de doxa. Então, inicialmente, nós podemos dizer que a filosofia é uma ciência, nesse sentido de episteme, e que a física de Aristóteles, como uma parte da filosofia, também é uma ciência, nesse significado de episteme. E uma coisa importante que eu gostaria de frisar, e já vou antecipar, que vai aparecer mais à frente, é um outro significado de ciência, que é o significado de ciência quando surge depois da Revolução Científica moderna e o desenvolvimento da metodologia científica empírica, como ela nasceu com a mecânica, com a biologia, com a história, com a economia. Bom, mas isso eu vou deixar para depois, tá? Então, nesse sentido essencialmente filosófico, né, da investigação da natureza, nós temos uma ciência aí no sentido filosófico. Então, veja bem,
os pré-socráticos, antes mesmo de Aristóteles, já faziam um tipo de física nesse sentido de estar voltado para os objetos da natureza. Então, nós temos aí Tales de Mileto, que dizia que tudo é feito de água. Nós tínhamos Anaximandro, falando que tudo era feito do indeterminado, Apeiron. Tínhamos o Anaxímenes, que dizia que tudo é feito de ar. O Heráclito dizia que tudo é feito de fogo. Então, eles estão falando da natureza e dos elementos constitutivos. Curiosamente, até hoje, frequentemente nós vemos na física contemporânea, na física de partículas, na física nuclear, no mesmo objetivo, a busca de determinação dos elementos fundamentais que constituem a natureza. Então, esse mesmo objeto de estudo que os pré-socráticos já tinham há mais de 2.000 anos atrás, permanece até hoje na física de partículas. Então, a física, inicialmente, pode ser considerada uma parte da filosofia, né? Então, a primeira relação que a gente pode estabelecer entre a física e a filosofia é uma relação de parte e todo. A física é parte da filosofia do ponto de vista histórico, porque nos pré-socráticos e em Platão e Aristóteles e outros filósofos posteriores, ela aparece como uma parte da filosofia, né? É a filosofia voltada para a investigação dos objetos da natureza. Física é parte da primeira constatação de uma relação de parte e todo entre a física e a filosofia. Podemos, então, dizer que, historicamente, a física surge como parte da filosofia, sendo a ciência de objetos e fenômenos da natureza, que compartilha a metodologia filosófica, que é o diálogo argumentativo, racional, crítico, radical. Então, o uso da razão, uma razão crítica, que busca, na sua radicalidade, a compreensão desse objeto, que a gente já pode fazer uma contraposição com os mitos. Porque os mitos, a mitologia grega e outras mitologias que já existiam antes mesmo do surgimento da filosofia pré-socrática, também investigavam o cosmos, o mundo, a natureza, as coisas, só que de uma maneira diferente, né? De uma maneira que se costuma chamar de cosmogônica, ou seja, não era bem uma cosmologia, uma investigação racional, logos, do cosmos, mas uma cosmogenia, uma gênese a partir de entidades sobrenaturais, deuses e coisas que o valem, né, que davam início à gênese ao mundo. Então, nós temos aí também, vamos dizer, um tipo de física cosmogônica pré-filosófica, né, nos mitos. Então, a física, nesse aspecto, todos esses aspectos da física que eu estou destacando, têm como elemento comum o objeto de estudo, que são os entes naturais. Com Aristóteles, a física torna-se uma disciplina, então, filosófica, depois dos pré-socráticos. Então, ela tem um status de uma divisão temática fundamental na filosofia, ao lado da ética, ao lado da política, ao lado da metafísica, ao lado da epistemologia. Então, a física surge ao lado dessas divisões temáticas fundamentais da filosofia, como uma delas em Aristóteles. Então, ela mantém, portanto, neste período histórico, o diálogo, uma metodologia do diálogo argumentativo, racional, crítico e radical, como um procedimento metodológico. Continua, portanto, como parte da filosofia, como era com os pré-socráticos, porque os pré-socráticos, engraçado, quando há 25 anos atrás iniciou a filosofia como
uma das disciplinas do vestibular aqui na UFO. A UFO é a primeira universidade que introduziu a filosofia como um conteúdo do vestibular no Brasil, né? Naquela época, se tinha uma ideia de que os pré-socráticos só tinham feito física, né? Hoje, isso mudou, né? E hoje se tem uma compreensão melhor de que os pré-socráticos também desenvolveram os outros temas filosóficos, tá? Mas isso eu vou deixar de lado por enquanto. Na física de Aristóteles, tem algumas coisas interessantes. Eu espero que vocês consigam aí acompanhar alguma coisinha. Eu não vou ler tudo, não, tá? Eu vou só dar um exemplo para esclarecer essas questões que eu apenas identifiquei de maneira genérica. Então, para Aristóteles, a física é uma ciência, episteme, mas é uma filosofia não primeira como a metafísica, que trata do ser enquanto ser na sua generalidade, mas uma filosofia segunda porque parte de uma compartimentação temática. Então, trata dos entes da natureza. Tem uma cosmologia bastante interessante. Esse aqui é um livro chamado A Plenitude como Horizonte do Ser, da Maria do Carmo Bittencourt Faria, da UFRJ. Ele é antigo, esse texto já, mas ele é muito útil para a gente aqui nesse tema. E a cosmologia, não cosmogenia, a cosmologia aristotélica de um universo esférico, fechado, que tem várias esferas concêntricas. A mais distante, no limite do mundo, é a esfera das estrelas, feitas da quintessência, que ele chamava de éter, e as outras esferas planetárias até chegar na esfera sublunar, onde está a Terra, considerado, então, o centro desse mundo, né? Então, é um mundo geocêntrico que vai partindo de uma situação de maior perfeição, como das estrelas da última esfera, até o momento da menor perfeição, que é aqui onde está na Terra. Então, a Terra seria o lugar onde haveria objetos constituídos pelos 4 elementos famosos que Empédocles, pré-socrático, já tinha definido. Então, fogo, terra, água e ar, e entre eles os elementos qualitativos, quente, seco, úmido, frio. Então, entre o fogo e a terra, aparece o que é seco. Entre o fogo e o ar, o que é quente. Entre o ar e a água, o que é úmido. Entre a água e a terra, o que é frio. Então, isso é uma física, uma exposição filosófica, racional, crítica, radical, que descreve os objetos da natureza. Isso bem superficialmente, só para dar um exemplo concreto. Então, e a filosofia? Bom, a filosofia é diferente da física. Apesar de ter aqui, nesse momento histórico, uma metodologia muito próxima à da física, aliás, é a física que tem a metodologia da filosofia, a filosofia tem vários outros temas que vão além do tema específico da física, que é a natureza. A filosofia, além de tratar da natureza, no âmbito da física filosófica, ela trata também da moral, da ética, ela trata também do ser enquanto ser na metafísica, ela trata da beleza na estética, ela trata da política, ela trata das artes. Então, a filosofia ela é uma disciplina que trata de todos os temas possíveis. Não há nenhum tema que a filosofia não trate. Então, ela é uma atividade racional genérica. Já a física, nesse contexto, difere dela por ser uma especificação.
Bom, mas agora surge um terceiro momento, ou quarto, né, se a gente incluir a cosmogenia como física. Então, a cosmogenia mítica poderia ser uma física mítica, depois a cosmologia pré-socrática, uma transformação da física, que continua com o objeto, que é os objetos da natureza, as coisas da natureza. Depois, uma física disciplinar em Aristóteles. E agora, na época do Renascimento, século XV, XVI, XVII, 2000 anos depois de tudo isso que a gente estava falando, surge uma revolução importantíssima na metodologia, principalmente na metodologia científica. Surge uma nova concepção de ciência, não mais naquela concepção epistêmica da filosofia, mas numa concepção de ciência enquanto atividade investigativa com uma metodologia própria, que é uma metodologia empírica, é uma metodologia baseada na observação empírica dos dados, dos fatos experimentais sensíveis. Então, o critério da verdade deixa de ser eminentemente um critério racional, lógico, coerente, como era, e passa a ser um critério observacional, empírico, em que a natureza, nas suas manifestações e fenômenos, é que age como o divisor de águas entre a verdade e a falsidade. Os cientistas, nesse novo sentido mais importante, são Copérnico, Galileu e Newton, neste momento inicial. Copérnico, ao propor uma explicação, né, da estrutura do cosmos, da natureza, do mundo, não mais geocêntrica, mas substituindo o que está no centro, né, que deixa de ser a Terra e passa a ser o Sol. Então, uma estrutura heliocêntrica que é confirmada pelas observações astronômicas. Então, as observações astronômicas, eminentemente feitas ainda a olho nu, não tinha telescópios desenvolvidos, lunetas, como depois com Galileu, né? Essas observações a olho nu já permitiam, né, fazer uma comprovação empírica e experimental desta tese física, num sentido novo, né, de uma nova ciência, né, de Nicolau Copérnico, que é o heliocentrismo. Então, quando surge o heliocentrismo, já há esta tendência a fundamentar as explicações em observações empíricas. O Francis Bacon, neste momento, foi o primeiro filósofo que não era cientista, não era físico, mas foi o primeiro filósofo a pensar já o método científico da modernidade. Com o indutivismo, ele faz uma polêmica com Aristóteles, ele já se contrapõe àquela física como disciplina filosófica e defende já a física baseada nas observações empíricas. E aí surge, então, Galileu, que é um dos maiores representantes deste surgimento da física, já agora como uma ciência no sentido moderno. E a ciência no sentido moderno não é mais a episteme grega, já é uma coisa diferente, eu vou mostrar para vocês, e principalmente baseado nos passos metodológicos da ciência empírica. Agora mesmo tem um slide que vai mostrar isso. Então, o que Galileu mostra, vê e interpreta com este novo método científico? O movimento pendular, né? Ele que descobre a lei da oscilação dos pêndulos, né?
E outra característica fundamental que surge nesse momento é a elaboração de explicações teóricas, modelos teóricos em linguagem matemática. Né? Galileu tem uma célebre frase de dizer que o mundo é escrito em linguagem matemática. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que é espetacular, que é o exemplo da queda dos corpos, a queda dos graves, que a gente estuda hoje no ensino médio como um movimento uniformemente variável. E essas equações matemáticas que descrevem até hoje esse movimento foram descobertas pelo Galileu, através de observações empíricas em laboratório. Então, o movimento pendular, eu lembro que quando eu fazia física, a gente discutia as experiências empíricas que Galileu fazia, era na igreja. Ele marcava com o compasso do pulso, o coração, o tempo, para analisar a oscilação dos castiçais, dos candelabros das igrejas. E eles, quando oscilavam, ele distraía um pouco da missa e ficava prestando atenção e calculando o tempo, e descobriu que o tempo de oscilação não depende da amplitude, mas só do comprimento da haste. Isso foi uma descoberta que ele fez na igreja, durante as missas. Ele desenvolveu o princípio da inércia, que é a primeira grande contraposição à física aristotélica. Aristóteles acreditava que um objeto, para estar em movimento, tem que estar empurrando. Uma cadeira está aqui, né? Se ninguém empurrar, ela fica parada. Então, para ela se movimentar, você tem que empurrar. Você para de empurrar, ela para de se movimentar. Galileu fez um experimento, deixa eu ver se tem a imagem aqui. Tem. Essa imagem da esquerda tem ali uma subida e uma descida, é como se fosse uma estrada esférica. O que ele fazia? Ele soltava umas pequenas esferas ali, e ele ia aumentando ou diminuindo a altura em que ele soltava de um lado a esfera. E o que ele observou nesse experimento é que a esfera, ela descia e só parava de subir sempre na mesma altura em que foi solta. Se ela foi solta baixa, ela subia pouco. Se ela foi solta mais alta, ela subia um pouco mais. Se ela fosse solta lá em cima, ela subia o máximo possível. E aí, ele fez uma coisa muito interessante. Ele foi diminuindo a curvatura de um dos lados só como se fosse uma bacia, né? Esse trajeto curvo. Um dos lados continuava curvo, mas o outro ele ia esticando. E ele percebeu que, apesar de esticar a curvatura do outro lado, onde ela ia subir, a mesma coisa continuava acontecendo. Se ele soltava a bolinha baixa, ela andava um pouco mais e só parava a hora que chegava lá longe da mesma altura. Baixo, mas teve que andar um pouco mais. E aí ele pensou assim, ele não era mineiro não, mas deve ter falado. Se do outro lado não tiver subida, for uma reta plana, a bolinha nunca vai voltar à mesma altura. Então, a tendência dela é continuar em movimento indefinidamente. Ele descobriu, com esse experimento empírico, uma nova concepção do movimento, que é a que até hoje nós temos, de que os objetos têm uma tendência chamada inércia, de permanecer no estado que tiver. Se estiver em repouso, permanece em repouso. Mas se estiver em movimento, permanece no movimento que está. Em linha retilínea, indefinidamente com a mesma velocidade, que é um movimento retilíneo uniforme. O outro movimento,
que é o movimento de queda, já não é mais esse, é o movimento de queda livre, queda dos graves. Ele fez este outro aparato aqui, que é um plano inclinado. Por quê? Porque o movimento de queda de um objeto solto nas proximidades do solo é muito rápido, não dá para medir. Uma das coisas que ele construiu foi o relógio, o relógio de pêndulo. E ele, então, tinha até, se você observar com detalhe, tem algumas posições em que tem uns objetozinhos que são sinos. Quando a bolinha passava, para ele não precisar de ficar olhando, porque ele ficava olhando no relógio. Então, ele ouvia a hora que a bolinha passava em cada um desses lugares. E ele descobriu uma coisa espetacular, que é mostrado aqui neste gráfico que está à direita. Ele descobriu que o tempo, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos, 6 tempos, pode ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. O que acontecia com a bolinha descendo o plano inclinado? No começo ela andava pouquinho, só um pedaço. Depois ela andava um pouco mais, porque ela já ia acelerando. Ela ia, no segundo, ela andava 3 pedaços, depois 5 pedaços, 7 pedaços, 9 pedaços, 11 pedaços. Imagina quanto que ela vai andar no próximo? Está descrito matematicamente o movimento de um objeto em queda livre. O Galileu descobriu, tem uma lenda que parece que é mentirosa, de que ele teria feito essas observações na Torre de Pisa, né, aproveitando a inclinação. Mas não há nenhuma comprovação disso. Uma coisa que ele descobriu, então, é uma relação entre o espaço percorrido e o tempo. No primeiro segundo, percorreu um pedacinho. Depois, no segundo, percorreu 3. Ao todo, 1 mais 3, 4. É 2 ao quadrado. No terceiro segundo, ele percorreu mais 5. 1 mais 3, 4 mais 5, 9. 3 ao quadrado. E assim por diante. Ele descobriu que a distância total percorrida era proporcional ao quadrado do tempo. E aqui nós temos a famosa fórmula, né, que até hoje é ensinada no ensino médio, de que a distância percorrida no movimento retilíneo uniformemente variado é proporcional ao quadrado do tempo. Isto é uma revolução na ciência. É uma revolução metodológica na ciência. Então, agora, a física adquiriu um outro perfil. Um perfil que é metodologicamente diferente, porque ele é baseado em observações criteriosas e muitas observações, né? Que não são mais contemplações ou experiências no sentido lato, mas tem até um termo técnico para ele que é experimento. Experimento é uma experiência montada com um objetivo. Por exemplo, quando você faz, por exemplo, esta observação que ele fez, ele montou uma aparelhagem propositadamente montada para observar alguns fenômenos. Então, isso que Galileu fez deixou de ser uma contemplação ou uma experiência como era feito no sentido filosófico anterior, sem uma intervenção tão feroz como ele fez. E isso que ele fez tem até um outro nome que se costuma dar, né, que é experimento. Muito bem. E aí chega Newton para dar uma conclusão nesse processo de surgimento da física agora como uma ciência moderna, metodologicamente experimental. O curioso que o livro em que ele descreve essas novas descobertas que ele faz, olha como é que chama: Princípios Matemáticos, isso é novo,
da filosofia natural. Isso é velho. Nesse momento, você percebe, nem Newton conseguiu ainda fazer a ruptura com a física no sentido antigo, né? Ele ainda se sente, né, um pouco que preso à concepção antiga de física como filosofia natural. Isso mostra claramente, né, a dubiedade desse momento de transição, e hoje a gente não tem mais isso, né? Não se confunde mais, hoje, a física experimental moderna com filosofia. Hoje, física não é mais filosofia. Física é algo diferente da filosofia. Aquilo que a física era como parte da filosofia, seja nos pré-socráticos ou nos filósofos, deixou de ser agora, porque a física não é mais uma parte da filosofia, ela é uma disciplina, ela é uma investigação diferente da filosofia. Porque a filosofia não é empírica, a filosofia não é experimental. A filosofia continua sendo uma reflexão racional, radical, crítica, com abertura de metodologias. Ela não se submete a nenhuma metodologia. Porém, hoje, qualquer físico, cientista, precisa necessariamente se submeter de antemão à metodologia científica que está aqui exposta nos seus principais passos. Então, o método científico moderno, formulado e reformulado, grosso modo, apresenta as seguintes etapas. Primeiro, a observação de fenômenos, né, em grande quantidade, fatos. Né. Dessa observação, identifica-se problemas. Por exemplo, eu vejo um objeto caindo, eu quero saber como é que isso funciona. Formula-se hipóteses de explicação, conjecturas, né, e faz-se testes. Né. Então, a observação feita por Galileu, naquele exemplo que eu dei, é uma observação extremamente criteriosa, metodológica, observacional, experimental, criteriosa, e desses dados empíricos, ele tenta uma explicação matemática, uma lei formulada, inclusive, de maneira, hoje, né, formulações algébricas. Muito bem. Esses testes empíricos e essas análises podem tanto comprovar como falsificar a tentativa de explicação. Se nas experiências a tentativa de explicação é refutada, volta-se para a formulação de outras hipóteses. Mas se ela for verificada ou confirmada, passa-se para a próxima etapa, que é a formulação de uma explicação satisfatória, teórica, uma lei, uma tese matemática, e indefinidamente continua-se fazendo testes para ver se ela é continuamente confirmada ou se em algum momento pode aparecer alguma contestação, o que costuma acontecer muito na história da ciência. Na história da ciência costuma acontecer muito de algumas teorias que foram testadas e comprovadas durante muito tempo, um dia encontra um objeto, um fenômeno que a refuta. E uma das principais, eu havia dito para vocês, né, um dos principais etapas da metodologia científica é a previsão de novos acontecimentos ainda não observados, mas que decorrem daquela lei matemática. Nós, recentemente, vimos uma comprovação importante, que é chamada da partícula de Deus, né? A partícula de Gibbs, que era previsto na mecânica quântica. Houve outro caso famoso aqui no Brasil, na comprovação de um dos aspectos da teoria da relatividade de Einstein, que em Sobral, no Ceará, eu não me lembro agora exatamente o ano, mas é no começo do século XX, 1920, alguma coisa parecida, eles vieram ao Brasil para fazer uma experiência, porque aqui teria um eclipse do Sol, e a teoria da relatividade previa, entre várias das suas cálculos matemáticos,
a deflexão da luz que encurvava, né? Ela fazia uma curva, uma trajetória curva quando passasse próximo de grandes objetos de grande massa. Então, foi feita esse teste e foi comprovado, inclusive, com detalhes, com grande acuidade matemática. Muito bem. Então, a física moderna, fruto da revolução científica, deixa de ser uma parte da filosofia. Então, a relação entre a física e a filosofia deixou de ser de parte toda. Né? A relação agora, nós temos que descobrir uma outra relação. Não é mais uma relação de parte todo, a partir do advento da física como uma ciência moderna. Né? E mesmo mantendo o status de um saber bem elaborado, tanto a física como a filosofia, a física, deixa de ter a postura crítica, radical, típica da filosofia. Por quê? Porque a física agora, a partir da modernidade, passa a admitir um bem definido e determinado método empírico, que a filosofia nunca admitiu, como o modelar. E que é esse método empírico, que eu mostrei os etapas para vocês, aceito de antemão e de modo conceitual pela comunidade de todos os cientistas, os físicos. Muito bem. A física moderna, assim como as demais ciências particulares, qualquer ciência moderna, química, biologia, psicologia, etc., que surgem após a Revolução Científica, ela e as outras passa a ser uma parceira da filosofia. Não é mais parte, mas é uma parceira, mantendo um diálogo com uma mútua influência. Por exemplo, a física quântica recentemente impôs à filosofia uma questão quando Heisenberg propõe o princípio da incerteza. O princípio da incerteza prescreve na física contemporânea que é impossível conhecer ao mesmo tempo a posição e o estado de velocidade de uma partícula subatômica. Então, o conhecimento completo desse objeto é impossível. Então, é uma limitação epistêmica, cognitiva. Então, a epistemologia, a filosofia, se vê, né, na situação de ter que abordar essa novidade trazida pela física, e que é trazida pelas outras ciências, né, e extrapolar as fronteiras em que a investigação filosófica era feita. Mas também a filosofia, ela impacta a física e as outras ciências. Porque a filosofia, ela como uma reflexão radical, ela pode fazer uma crítica do conhecimento e da atividade científica, como a física. Então, existe, por exemplo, a filosofia da física. E a filosofia da física investiga até que ponto essa metodologia que eles admitem como a única válida é realmente objetiva, fiel, confiável. Então, a filosofia, em parceria com as ciências, inclusive a física, tem uma colaboração que a gente poderia chamar de simbiótica. Com isso, encontramos, então, que a física e a filosofia têm fundamentalmente duas relações. Ou a física é parte da filosofia, historicamente, ou tematicamente, como a gente viu, ou a física é parceira da filosofia, ao compartilhar problemas, explicações e compreensões, como hoje é feito. Tendo refletido, então, sobre a relação entre a física e a filosofia, podemos finalmente concluir que, sendo ímpares, tanto quando inicialmente uma é parte e outra é o todo, e depois quando tornam-se distintas atividades de investigação, então uma é de um jeito, outra de outro, elas podem, ao mesmo tempo, ser consideradas pares, já que
sempre caminham juntas. Curiosamente, chegamos a uma relação curiosa. Ela, de parte toda, é uma relação de imparidade e, enquanto parceiras, ela tem uma relação de paridade. É isso. Eu gostaria de apresentar para vocês e eu devolvo, então, a condução para a Gabriela. Ótima apresentação, Olavo, bem esclarecedora. Agora eu vou passar a palavra para o Micael, que vai conduzir aí a leitura das possíveis perguntas. Então, pessoal, peço que todos que estão assistindo a nossa live no Facebook, se tiverem perguntas ou algum tipo de debate, comentário a acrescentar, fiquem à vontade, ok? Eu e o Micael estamos com o Facebook aberto e vamos ler as respectivas perguntas de vocês para o professor Olavo. Bem, novamente, obrigado, professor. Foi realmente incrível. Eu estou com dificuldade de ouvi-lo. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Mandem aqui no nosso chat, do PET, que a gente lê para o professor Olavo. Professor Olavo, enquanto eles vão mandando as possíveis perguntas, podemos compartilhar esse material que você fez com os alunos da filosofia? Claro, um grande prazer. Estão me ouvindo agora? Micael, agora eu ouço um pouco melhor. Acho que dá. Eu gostaria de agradecê-lo de novo, professor. Foi realmente ótimo. E agora estamos aqui esperando algumas perguntas. Vamos ver o que a galera manda para a gente. Tem uma do Bruno aqui, Sank. Ele pergunta para o professor: minha questão é se a física pode nos ajudar a pensar a ontologia, isto é, se as noções metafísicas de substância, ser, ente, essência, são apropriadas para compreender a realidade, isto é, pode a física nos ajudar a pensar, repensar concepções ontológicas na filosofia? Bruno, obrigado pela questão. É uma questão importante e eu acredito que, de certo modo, sim, né? Porque, apesar de que a metafísica e a ontologia, ela, enquanto disciplina filosófica, ela é muito mais abrangente do que a física. A física é quase uma metafísica, aliás, é uma ontologia da natureza. É uma investigação, metodologia científica, empírica, que trata de entes, de coisas que existem no mundo. Nesse sentido, as descobertas e as teorias, as compreensões que os físicos elaboram sobre a natureza, o mundo e os entes naturais podem servir, evidentemente, de estímulo para reflexões filosóficas. Mas as coisas não se misturam. Esse estímulo nunca pode ser confundido com uma, digamos assim, uma obrigação de ser aceita. A filosofia, ela jamais vai se submeter às explicações físicas das coisas e dos entes. Justamente porque a filosofia não tem a característica de se submeter a uma concepção metodológica como é a científica, né? Eu não sei se eu respondi, eu gostaria de ouvir um retorno do Bruno.
se ele puder mandar uma mensagem. Mas eu não sei se é isso mesmo que ele perguntou. Temos mais uma pergunta, professor. Do César, né? Isso. Isso, César Murray. Não sei como. Minha pergunta vai na mesma linha da questão do Bruno. Gostaria de perguntar sobre a noção de objeto na física contemporânea. Em filosofia, tradicionalmente, concebemos objetos como entidades fixas, com propriedades intrínsecas independentes do entorno e das circunstâncias, e com relações casuais extrínsecas. A física contemporânea também concebe objetos desse modo? Obrigado, é César, não é? Obrigado, César. Essa é uma das principais contribuições que a física deu à filosofia. E que pode ser considerada ontologia. A física contemporânea, principalmente a física quântica, aboliu o conceito tradicional e filosófico de objeto. Objeto sempre foi pensado como um conjunto de partes, um indivíduo, que é um conjunto de partes, que tem uma localização definida e tem fronteiras, além dos quais não é mais o objeto, mas é o seu entorno. Isso desapareceu na física quântica. A física quântica não tem a concepção de um objeto como um objeto desse que até hoje nós, em geral, pensamos. A gente fala de um objeto, antigamente, e na física clássica, a gente fala de ponto material. O que é um ponto material? Ponto material é um objeto que está tão localizado espacialmente, de maneira definida, que ele só ocupa um ponto, não tem nem dimensão. O que se pensa hoje enquanto objeto, um carro, um avião, um planeta, uma pessoa, é um conjunto de partes material, parcialmente localizado, que tem, então, o seu entorno e a sua fronteira. Dentro desse espaço estão as partes do objeto e fora não é mais objeto. A física quântica mostrou que os objetos subatômicos não estão localizados desse jeito. Eles têm uma característica dúbia entre corpo e onda. Ele é, ao mesmo tempo, corpo e, ao mesmo tempo, onda. Ele tem um aspecto da sua constituição que é corporal, nesse sentido que a gente está acostumado, mas tem um outro aspecto sempre presente e que, por ser muito pequeno, se manifesta de uma maneira muito mais forte. Esse outro aspecto que é ondulatório. E, portanto, como onda, ele, na verdade, ocupa quase todo o espaço. Né? Então, a localização do objeto sumiu, desapareceu. A delimitação do espaço, que era a delimitação do espaço que ele ocupava, desapareceu. Isso exige para nós, filósofos, uma nova reflexão sobre a objetividade das coisas, né? Então, isso é uma contribuição importante que a filosofia deu para a reflexão filosófica. Perfeito, Olavo. O Bruno disse que a resposta que ele queria era essa mesmo. E aí o Bruno acabou de fazer uma pergunta no nosso membro aí do PET. Professor, boa noite. Uma pergunta. Qual a postura que os filósofos devem tomar com os físicos ou com a disciplina de física? Sempre me perguntei como a filosofia deve caminhar com as ciências em gerais e o que podemos colaborar com o desenvolvimento da ciência.
De repente, seria possível a filosofia trabalhar com questões já estabelecidas pela física, ou só nos resta ficar com o trabalho de base das ciências, tal como fazer as análises de métodos ou do que cabe ou não a uma disciplina? Eu não sei se eu entendi tudo, não. Eu vou tentar fazer umas considerações. Se não tiver contemplando tudo, você me fala. Olha, a relação entre a filosofia, e não só a física, todas as ciências empíricas, é uma relação extremamente valiosa, salutar e que deve ser estimulada. Alguns colegas já me alertaram em que em outros países eu não conheço isso, eu não confirmei isso quando eu fui à Alemanha, por exemplo, mas eu estou vendendo peixe pelo que eu comprei. Né? De que em outros países, alguns cursos de filosofia estimulam os seus alunos a terem disciplinas em departamentos de ciências empíricas. Né? O conhecimento do trabalho dos cientistas nos seus diversos âmbitos, seja na física, seja na química, seja na neurociência, seja na psicologia, seja na economia, qualquer ciência empírica, ele é muito rico e estimulante para a reflexão filosófica. Então, é uma via de duas mãos. Não só a gente tem que estar atento e buscar um relacionamento com a ciência, e a formação em física sempre me ajudou demais na reflexão filosófica, e isso eu sinto todo o tempo, mas também a filosofia tem o dever de dar uma contribuição para a ciência. Que contribuição que a filosofia pode dar? Ela pode ajudar o cientista a fazer uma coisa que o cientista não costuma fazer, e que geralmente até assusta o cientista, que é a autocrítica, que é uma avaliação para sair fora do seu lugar de acomodação, né? Da sua comodidade. O cientista, ele está muito acostumado e envolvido com as suas pesquisas empíricas e ele quase nunca tem tempo para fazer reflexões do tipo: será que esse modo de pesquisa que eu estou fazendo é mesmo o melhor? Não teria outras opções interessantes, né, diferentes dessa investigação? É interessante que diversos cientistas eminentes da história da ciência, como Einstein, Heisenberg, Darwin e muitos outros que são capitais na história da ciência, tinham muito conhecimento filosófico. Então, o que parece, né, é que há aqui uma ótima oportunidade de intercâmbio de duas mãos que favorece a ambos. Então, professor, temos mais uma pergunta aqui do Felipe Fernandes, e ele diz: quero me arriscar a um questionamento. Por muitos, o diálogo entre a filosofia e a religião é considerado complicado ou até mesmo inútil. Eu, não sendo alguém que possui conhecimento demasiado abrangente em nenhuma das três áreas, gostaria de questionar se o diálogo entre as três áreas, filosofia, física e religião, seria possível, e se sim, como seria possível? Beleza. Olha, eu acho que é extremamente salutar buscar esse diálogo. Agora, todos nós sabemos que ele é difícil, por vários motivos. Se já não é fácil o diálogo entre a filosofia e as ciências, tanto de um lado quanto de outro, em relação à religião,
ele tende a ser mais complicado ainda, porque as ciências da filosofia, pelo menos, compartilham de uma reflexão crítica. E, embora a ciência moderna tenha uma metodologia já pré-determinada, ela, pelo menos, não tem nenhum dogma enquanto teoria que não pode ser criticada, né? Qualquer teoria pode ser colocada a teste, criticada e refutada empiricamente na ciência. Agora, as concepções religiosas costumam ser fundadas em dogmas que não estão sujeitos a crítica e questionamento, simplesmente, obviamente, porque esses dogmas são considerados provenientes de uma ordem superior à nossa, que é uma ordem divina, sagrada, e que, portanto, não nos compete criticar. A filosofia e as ciências são atividades exclusivamente humanas, laicas. E, portanto, isso facilita o intercâmbio. Quando entra a religião, entra uma dimensão diferente dessa, que é a dimensão do sagrado, o que transforma o intercâmbio e o diálogo numa coisa um pouco mais complicada. Acredito, e tenho visto, há muito tempo já, diversas pessoas que estão dispostas, seja do campo da ciência, seja do campo da religião, seja do campo da filosofia, a um diálogo saudável e promissor. E também encontrei diversos que não estavam. Perfeito. Felipe nos deu um feedback depois se era isso mesmo que você queria. Vamos partir, então, para a última pergunta dessa live. É um retorno, na verdade, do César Meurer. O César Meurer coloca a seguinte questão, né? Retorno em relação à minha questão. Não só a ontologia, mas também a lógica e a epistemologia estão ancoradas na noção clássica de objeto. Estaríamos defasados em relação à física? É o César Meurer, né? Ô César, que bom você estar aí. A lógica eu não sei exatamente do que você está falando, porque a epistemologia, tudo bem, a questão do objeto, tudo bem. A questão é o seguinte, eu não acho que a gente deva falar que a filosofia está defasada. Eu acho que alguns filósofos estão defasados. Mas há uma grande quantidade de filósofos, e eu conheço vários, que já assimilaram essas contribuições inovadoras das várias ciências e consegue pensar para fora dessa tradição antiga, moderna, de objeto, de lógica e etc. Portanto, eu acredito que, na verdade, há um caminhar junto mesmo, como eu disse no último slide, da filosofia e da física numa parceria. Uma dando uma remada, outra remada. Não acho que nenhuma nem outra está ficando para trás. O que pode acontecer é que uma parcela dos cientistas e uma parcela dos filósofos, não aproveitando deste intercâmbio, vão ficando para trás, né? Vão ficando ultrapassados. Mas aqueles, justamente, filósofos, religiosos e cientistas que desenvolvem um intercâmbio entre essas diversas atividades, né, salutar, eles caminham mais rápido para frente, desenvolvendo cada um o seu campo.
Perfeito. Professor, tem mais uma pergunta aqui, você poderia respondê-la? Claro. Tem uns 5 o nosso aluno Muriel, né, perguntou o seguinte: a filosofia da mente tem estabelecido um diálogo rico com as neurociências. Nesse sentido, em se tratando de filosofia e física, quais as implicações, se é possível uma relação tão estreita entre essas duas disciplinas, da filosofia se debruçar sobre questões pontuais como o determinismo e a irreversibilidade? Olha, não sei se eu entendi bem, né? Porque eu acho que ele cita a neurociência como um campo da ciência empírica que tem forte contribuição e diálogo com uma visão temática da filosofia, que é a filosofia da mente. Muito bem, a psicologia já fazia isso também. Tá? A psicologia, enquanto uma ciência empírica, também já deu várias contribuições e continua dando para a filosofia. Mas, quando ele voltou a falar da física, eu não entendi exatamente o que ele quis dizer, porque a questão do determinismo, né, e da irreversibilidade, eu acredito que seja a irreversibilidade do tempo, não sei se é isso que ele está falando. A filosofia consegue refletir de maneira mais fácil com relação à irreversibilidade do tempo do que a física. A física tem mais dificuldade de trabalhar com a irreversibilidade, com a reversibilidade do tempo. Não tem nenhum experimento comprovado de um fenômeno com o tempo do futuro para o passado, nesse sentido, né? Não existe. Embora haja vários exemplos pelo menos coisa, vários exemplos de indeterminação. Tá? Então, a questão do conhecimento, num sentido forte, solapado pelas conquistas da física quântica. Porém, se a gente pensar bem, existe na filosofia, sempre existiu, uma linha de filosofia cética que sempre foi também crítica da possibilidade de um conhecimento seguro. Então, quer dizer, isso não é muita novidade para nós filósofos, essa questão da impossibilidade de um conhecimento completo, seguro, inquestionável. Perfeito. Não temos mais perguntas. Acho que podemos encerrar por hoje. Agradecemos novamente, professor Lauro, por você ter disponibilizado um tempinho aí para fornecer um pouquinho aí para todo mundo que assistiu essa live, seu conhecimento aí sobre filosofia, física, e queria pedir desculpa em nome de todo o PET. Sei que anunciamos essa live, que ela aconteceria no Instagram, e de última hora, assim, nós fizemos essa mudança, alteração, mas creio que foi para o bem de todos, porque passamos os slides aqui e tivemos mesmo com essa mudança as nossas lives ali, né, especialmente a de hoje, e uma interação enorme do público com o professor e comigo, né, e o Micael aqui na sala. Então, ficamos extremamente gratos por esse retorno e pela sua presença, professor. Eu agradeço muito, peço às pessoas que acompanharam a apresentação que conversem comigo, mandem mensagem, questões, perguntas, ideias, né? Eu fico muito grato e agradeço muito a vocês, principalmente a Gabriela, que todo esse momento esteve comigo, né? Teve tanta paciência e muito competente, e tudo isso se deve à minha solicitação de apresentar os slides, né? Vocês não têm culpa de nada, muito pelo contrário, fizeram um excelente trabalho
e conseguiram superar essas dificuldades que eu introduzi. Muito obrigado, um abraço carinhoso para todo mundo. Boa noite, um abraço, professor.